Ok. Muito bem, então. Bem-vindo a todos e a todas. Para dar início à nossa reunião de hoje, então, eu gostaria de apresentar a Comissão de Curricularização, certo? Conforme eu vou falando os nomes, eu vou pedir que todos abram seus microfones para dar umas boas-vindas e também a sua câmera para que a gente possa identificar a pessoa, certo? Então, a nossa presidente da comissão é a nossa pró-reitora de extensão, a professora Francisca Ferreira Miquelon. Bom dia, colegas, bem-vindos. Bom dia. Consegue abrir a câmera, Francisca? Um pouco mais demorado, mas vai. Uhum. Bom dia de novo. Tudo bem. A comissão é mista, né, composta por membros da PREC e da PRE. Então, pela PRE, desculpem, nós temos a professora Mayra, que é a coordenadora da coordenação de currículo, de ensino e currículo. Mayra, eu não sei. Bom dia. A câmera também está demorando um pouquinho para abrir. Bom dia a todos, um bom seminário, uma boa reunião. Certo. Então, lembrando sempre que seria interessante que todos desligassem os seus microfones e suas câmeras nesse momento, para a gente possa visualizar os componentes da comissão, certo? Bom, eu sou a Ana Nogueira, eu também faço parte da comissão, eu sou chefe do Núcleo de Formação e Acompanhamento. Entrou agora o professor Felipe Hermann, né, que é coordenador de Extensão e Desenvolvimento Social ali da PREC. Temos pela PRE também a professora Aline Tambarelli, que chefia o núcleo de bacharelados, né, da SEC. Não sei se a Aline poderia abrir o microfone, abrir a câmera. Bom dia, estou tentando abrir a câmera, demora um pouquinho. Tá ótimo. Bom, vou falando então o restante, que aí todo mundo vai abrindo, pelo menos para a gente ter uma visualização geral aqui do pessoal da comissão. Temos ainda pela PRE o técnico em assuntos educacionais, o Lincoln, né, que ele também trabalha na análise de PPCs ali na SEC, e a nossa pedagoga da PREC, que é a Rogéria Gutierrez. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom trabalho. Bom dia a todos. Bom dia, bom seminário. Nós estamos quase todos aqui. E acho que a Rogéria não está conseguindo abrir a câmera. Mas essa é a comissão, né? Falta apenas a Rogéria aqui. E, em nome de todos, diz que desejamos que tenhamos uma manhã produtiva, de bastante diálogo e troca de experiências, tá? A organização do seminário está sendo um pouco diferente, como vocês podem já, né, perceber, em função de tudo que nós estamos vivenciando. Portanto, a dinâmica de hoje também vai ser um pouco diferenciada. Para explicar melhor isso para vocês, então, eu vou passar a palavra para a professora Francisca Ferreira Miquelon, que vai conduzir essa parte inicial da nossa reunião de hoje. Ok? Muito obrigada. Então, colegas, uma satisfação estar aqui com vocês, colegas da comissão, bom de novo estar com vocês. Um agradecimento especial à Adriana, do curso de Ciências Biológicas, que nós tivemos o prazer de assistir ontem, a Daniele, da Conservação e Restauração, também igualmente, o Sigmar, que também se encontra aqui, eu vi o nome listado, acho que o Francisco não está, mas enfim, um agradecimento, um novo agradecimento, e mais uma vez agradecidos estamos por vocês estarem contribuindo com todos, não só com a comissão, mas com os demais colegas.
A dinâmica é a de um diálogo. Era desde o início, mesmo que fosse um sistema presencial, estaríamos aqui não para, como no ano passado, em 2019, quando houve o primeiro seminário, apresentar um guia e, a partir das intervenções feitas, melhorá-lo como um instrumento de aplicação para as propostas no PPC. Não é isso que está se propondo agora. Agora o que está se propondo é verificar, ou não verificar propriamente, mas estar informados sobre como cada curso está se organizando internamente para desenvolver o processo e usufruir da experiência daqueles que já o concluíram, entendendo que o processo sobre o qual nós estamos conversando hoje é o da apresentação da proposta. Então, essa é a questão fundamental. Nós estamos nos dirigindo para essa etapa essencial, que é a apresentação da proposta. E depois, no futuro, e esse futuro talvez leve mais alguns anos, a verificação da aplicação da proposta em cada um dos cursos. Essa é a ideia e por isso que é um diálogo, por isso que é uma troca de experiências a partir de quem está já com a proposta contemplada, de quem aí está elaborando, de quem está no início da elaboração. E para isso nós vamos usar uma dinâmica que nós entendemos que seja a mais congregadora, de forma que todos possam conversar com todos, essa é a ideia. A comissão responderá perguntas que sejam possíveis, os nossos colegas dos cursos apresentados voltarão, talvez, a detalhar o seu processo a partir das perguntas, e os demais cursos, agora que sim, nós pedimos a participação efetiva de todos, através do seu coordenador, sugerimos que seja o coordenador ou algum dos representantes inscritos, possa descrever ou relatar em que momento se encontra e como estão fazendo a dinâmica de proposição daquilo que virá a constar no PPC. Ou seja, nós estamos pedindo que cada um de vocês que está aqui em nome de um curso possa dizer, olha, nós estamos nos organizando desse modo agora, dessa forma, preferimos constituir uma comissão, preferimos trabalhar diretamente no CN10, estamos trabalhando com todo colegiado, porque é um colegiado pequeno, estamos iniciando, estamos no meio, já temos um desenho iniciado e temos dúvidas sobre esse desenho, que serão colocadas depois. Então, é exatamente isso que nós gostaríamos, voluntariamente, senão nós faremos uma proposição a mais imediata possível, que seria ir nas notas compartilhadas, identificar o primeiro curso ali presente e solicitar a essa pessoa que nos fale sobre isso. 1, 2 minutos. Como é que nós faremos isso, então? No bate-papo, nós solicitaríamos que aqueles que fossem mais proativos iniciassem colocando como é que seu curso está, iria ali, diria o seu nome e falaria, abriria a câmera, tal como nós estamos fazendo, para que nós possamos ter, dentro dessa ferramenta que nós estamos usando, um mínimo de interação visual e também integração, que é o que é possível fazer, e, ao mesmo tempo, ligasse a sua câmera, o seu microfone, exatamente como nós estamos fazendo aqui. Quem ficará conduzindo essas passagens será a Ana, então todos os demais da comissão irão desligar as suas câmeras e os seus microfones. Vamos dar algum minuto para que os mais proativos se manifestem, ou então começaremos pela Zayana da terapia ocupacional, que vocês preferirem. Se já tiver alguém no bate-papo se propondo, legal. Se não tiver, Zayana, aqui está o convite para que tu inicies. Um breve relato, 1, 2, 3 minutos no máximo, dizendo como é que o seu curso está encaminhando esse processo, em que momento se encontra,
E, querendo colocar mais alguma coisa, ainda não é o momento das perguntas, mas se apresentando, tá bem? Então vamos lá, vamos desligar, colegas, as nossas câmeras, nossos microfones, e deixar que a Ana conduza o processo. Ana, tu poderias ficar com a tua câmera ligada, sugeriria, e também o microfone, tá bem? Ok, tá certo. A Zayana colocou ali no bar porque está com dificuldades, minha página não está funcionando, então ela está tentando resolver. Aí a Lisandra disse que está disponível, então Lisandra, por favor, brinde com a sua... Não sei se a Zayana conseguiu entrar, mas aí seria essa dinâmica, Lisandra, de repente tu abre a tua câmera e o teu microfone, a Zayana conseguiu, então vamos iniciar com a Lisandra e em seguida passamos a Zayana, ok? Então, bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Parabéns pela iniciativa da PREC em fazer esse seminário. Nós temos várias dúvidas, acredito que todos os cursos tenham muitas dúvidas, e eu vou relatar um pouquinho do curso que é odontologia. Nós, ano passado, fizemos uma atualização do nosso PPC, nós tivemos a visita do MEC no final do ano, a professora Mayra nos acompanhou muito, Lincoln também, então, a Rogéria, então nós fizemos uma atualização nele, só que o nosso curso, existe uma enorme vontade de que o nosso curso faça a atualização do nosso PPC. Então, nós temos que fazer a curricularização da extensão, implementar a curricularização no nosso PPC, que seria a próxima etapa, ao mesmo tempo de colocar em prática algumas ideias, né, que já vêm há um tempo surgindo, de fazer essa atualização do nosso PPC. Então, até inclusive conversei com a professora Mayra, né, pedindo um apoio técnico para que o nosso curso conseguisse desenvolver essas atividades em épocas de pandemia, que está bem complicado o trabalho para todo mundo em casa, então seria um esforço bem grande, mas estamos com vontade, nós e o nosso NDE, nós somos 11 pessoas no NDE, estamos trabalhando bastante, e existe um grupo de 2 professores, comigo 3 professores, que estão atuando mais fortemente na questão da curricularização da extensão, que estão aqui na reunião, e o professor Rafael e o professor Damé. Né, então, as dúvidas de todos vão ser bem importantes para nós, porque nós vamos propor, somos um curso da área da saúde, fazemos muita extensão, como outros cursos também da área da saúde, então acredito que para nós não seja muito difícil implementar a curricularização nesse momento, mas estamos aqui aguardando, ansiosos pelas respostas e pela conversa, que isso vai nos ajudar bastante a colocar em prática as nossas propostas. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, Lisandra, obrigada pela disponibilidade em iniciar. Vou passar a palavra, então, agora à professora Zayana. Bom dia a todos. A minha câmera talvez demore um pouquinho para chegar aí a vocês, mas já vou falando, então. Sou do curso de terapia ocupacional, atualmente coordenadora do curso. A gente está passando por uma reformulação do nosso PPC. Em 2018, a gente fez algumas reformulações mais pontuais e emergenciais, e agora a gente está fazendo uma ampliação nessa revisão. E nosso PPC ele já está em fase de uma nova revisão para envio de novo para a SEC. A gente já teve um parecer, né, nós já recebemos um parecer, e a gente está agora finalizando, né, essas revisões finais para reenviar, então, à SEC. Atualmente, o nosso curso também aguarda a visita do MEC, que deveria ter ocorrido em abril desse ano, porém a visita ela foi cancelada, e nós não temos ainda uma data prevista para recebermos essa visita, mas nós estamos aí
aguardando por essa nova data. O nosso PPC, no momento, a gente tem discutido isso coletivamente em NDE, os alunos também têm participado, a gente tem deliberado em colegiado com a participação docente, temos realizado também assembleias em que os alunos possam participar e opinar acerca do nosso PPC. Com relação à curricularização, a gente, como o curso de terapia ocupacional, ele é fortemente extensionista, né, e nós temos muitas disciplinas com carga horária prática, então essas disciplinas entraram nessa proposta atual que nós vamos enviar para a curricularização da extensão. Então, a nossa concentração ficou em 60 horas direcionadas para as atividades complementares, 10 créditos, 150 horas nos estágios curriculares obrigatórios, e também 9 créditos em disciplinas obrigatórias ao longo dos semestres do curso, né, que tenham carga horária prática. Nós temos disciplinas do 2º semestre até o 6º semestre, né, com disciplinas curricularizadas. E nos 2 últimos semestres, 7º e 8º, a concentração está no componente curricular do estágio. Então, a princípio, essa é a nossa proposta de curricularização, né, e estamos abertos a aprender mais e compartilhar, e a experiência dos colegas, que também vai ser de bom proveito para nossas discussões que já estão sendo finalizadas também. Agradeço a todos aí pela atenção. Muito obrigada, Ana, por relato. Acho que essas dinâmicas é muito bom, porque nos ajuda a perceber as dificuldades e os desafios que cada curso está enfrentando, né? Vou passar a palavra, então, para o professor Fabrício, da Faculdade de Medicina Veterinária, que é o próximo inscrito. Bom dia a todos. Então, vou tentar ser breve aqui no relato, mas eu assumi a coordenação metade do ano passado, então queria, inclusive, acusar a presença da vice-coordenadora, professor José Bonello, aqui na reunião. E na metade do ano passado a gente iniciou essa coordenação com dois objetivos básicos. Um seria, no primeiro momento, uma readequação do PPC, e no segundo momento, uma reestruturação do nosso PPC. Como foi um semestre um pouco conturbado para a medicina veterinária, principalmente para mim que assumi nós temos 2 cursos, nós temos que fazer isso, que é a medicina veterinária regular, a 500, e a TENV. Então, nós tivemos um pouco de dificuldade de tempo das reuniões, mas conseguimos fazer reuniões com os departamentos e solicitação para esses professores, explicando um pouco o que era essa colocação da extensão, solicitação da atualização de ementas e de bibliografias. Então, ainda no ano passado, não conseguimos um retorno efetivo desses professores, os colegas, e esse ano, em março, reassumimos de novo esse compromisso e começamos novamente a fazer essa conversa com os departamentos e solicitar novamente essa ação dos professores. Bom, em conversa com a Aline, nos preocupou que nós temos umas novas diretrizes que nós temos que, até metade do ano que vem, temos que cumprir essas diretrizes. E aí a gente conversou que se não seria o ideal nós já colocarmos o nosso PPC dentro dessas diretrizes, o que vai mudar muito, porque nós teremos que incluir um semestre inteiro de estágio. Nós temos já um semestre, que é o 10º semestre, com estágio prático, e teremos que incluir um 9º semestre, ou um semestre anterior, totalmente com estágio prático. Então, serão 2 semestres. Isso vai mudar totalmente a nossa forma de estruturação do curso. Então, se não seria interessante, ao invés de nós fazermos só uma readequação no primeiro momento para cumprir prazos, que seria até a metade desse ano, né? Não seria interessante nós já colocarmos todo o curso na reestruturação da extensão e na reestruturação da diretriz. E a Aline nos deu o sinal positivo e assim nós começamos a trabalhar, então. Então, nós temos reuniões periódicas com o NDE, né, já pensando, então, uma matriz curricular totalmente nova para o curso de Medicina Veterinária, que sua última reestruturação efetiva foi em 2009. Então, nós temos aí 10, 11 anos, né, que nós trabalhamos com o mesmo PPC. Então, muitas dúvidas, como os colegas já falaram, mas desde ontem, captando alguma coisa, conversa com vocês
tem sido também efetiva. No ano passado foi mais, esse ano a gente deu uma acalmada em virtude de tudo, mas nós estamos levantando todas as dúvidas. Não se preocupe, a gente vai chegar em vocês lá com um FAQ aí bastante grande para tirar as dúvidas, mas parabéns aí para a organização desse seminário. Um abraço a todos. Obrigada, Fabrício, estaremos te aguardando, serás muito bem-vindo. Vou passar a palavra, então, para o professor Jandilson, da Psicologia. Sim. Olá, bom dia a todos, colegas presentes nessa reunião. Sou o Jandilson, atual coordenador do curso de Psicologia. Assumi há mais ou menos uns 20 dias a coordenação, mas eu já estava como adjunto na comissão de coordenação do curso passada e participei de algumas reuniões do ano passado que tratavam dessa questão da curricularização. Hoje aqui na reunião estamos eu e o professor Matheus, que é o adjunto do curso, e o nosso processo ele está bem inicial ainda. Há mais ou menos uns 2 anos a gente tem promovido uma série de discussões para tentar fazer a primeira proposta de reestruturação do nosso PPC. O nosso curso é bem recente, a quantidade de professores ainda é bem pequena, e tivemos a nossa primeira turma se formando em 2016, então é a primeira vez que a gente vai fazer algum tipo de alteração no currículo e pela a nossa avaliação inicial, assim, como teve a chegada de vários professores novos no curso nos últimos anos, o ideal seria a gente fazer mesmo uma reestruturação, assim, no nosso currículo. Em relação à curricularização, como o processo de elaboração dessa proposta de reestruturação está bem inicial, hoje a gente vai estar aqui mais para aprender realmente, assim, todas as informações que nos vão ser úteis em algum momento, quando a gente for fazer esse processo dentro do nosso PPC. Ao longo desse semestre, a gente pretende dar continuidade a esse processo com as reuniões de NDE, apoiado pelo colegiado também, para tentar finalizar pelo menos essa primeira proposta, e daí a gente dá encaminhamento a todo o processo. Acho que é isso. Obrigado a todos. Muito obrigada, Jandilson. Bom, os próximos inscritos, então, próximo inscrito, então, seria o professor Fernando, da Fisioterapia. Passo a palavra para ti, então. Muito bom. Bom dia a todos os colegas, obrigado pela oportunidade de estar aqui participando dessa reunião. Desde ontem já acompanhando todo o processo e, de fato, bastante proveitosa para todos nós. O curso de fisioterapia é um curso bastante novo, né? Iniciou as suas atividades agora, quando iniciamos o semestre. Tivemos um final de ano de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, de muito trabalho nas adaptações de um PPC, que foi uma proposta muito antiga, né, para que fosse agora aprovado e adequado ao momento do próprio curso de fisioterapia no Brasil. E foi aprovado. E durante todo este processo, nós já estivemos sempre trabalhando, pensando na questão da curricularização. Embora no PPC aprovado, ainda ela não esteja contemplada. Mas como esse processo aconteceu muito recentemente, no final e início deste ano, durante todo esse processo, como eu dizia, já conversamos, já temos uma boa ideia. O curso de fisioterapia por si também é um curso muito prático, é um curso que tem várias possibilidades de estar inserido dentro da comunidade, então, portanto, em várias disciplinas, a possibilidade de atender essa necessidade da extensão dentro das disciplinas.
disciplinas. Então, nós estamos trabalhando, acabamos de ter as portarias aprovadas de colegiado e de coordenador de curso, que até então nós respondíamos ao tempore. Estamos agora, então, partindo para a efetivação da composição do NDE. O professor Gustavo está liderando esta questão da curricularização, né? E nós acreditamos que muito rapidamente também estaremos atendendo essa necessidade. Como todos, também estamos aqui para ouvir, para pensar novas ideias, né? Buscar nos colegas de cursos também da saúde questões que possam ser motivos de motivação, né? E que a gente possa aprender de alguma forma para o curso de fisioterapia também. Acredito que é isso, ficamos à disposição. Muito obrigada, professor Fernando. A próxima inscrita, então, é a professora Afra, da Faculdade de Enfermagem. Passo a palavra para ti, então, Afra. Conseguindo o microfone ou a câmera. A professora Afra é do curso de enfermagem e é membro do NDE, tá bom? Não estamos lhe ouvindo. A gente está só com um fone. Será que tu consegues ativar o microfone? Ainda não lhe ouvimos. Não? Agora sim. Ah, tá. Que bom. Bom dia, pessoal. Inicialmente, eu queria lamentar muito não estar desde o início. Olha, me deu um branco. Ontem eu participei de toda a live da curricularização, até porque é um assunto que eu gosto bastante. Estão me ouvindo? Participei desde o início, né? E estava numa outra atividade, escrevendo um projeto de pesquisa, vai encaminhar o mais rápido possível, né? A Covid está nos deixando louca, mas enfim, consegui. Então, gente, na enfermagem, né, a gente vem trabalhando há um tempo no processo de curricularização, né? E no projeto político-pedagógico, na sua atualização, né? Já consta a nossa proposta de curricularização. Os nossos componentes, eles são teóricos práticos, né? Em todos, desde o primeiro semestre, né? Então, o que nós fizemos, né? Na parte prática, os nossos alunos realizam muitas intervenções junto à comunidade, né, nos serviços de saúde. Então, o processo de trabalho, de formação do enfermeiro, né, no que se refere à parte prática, né, estágio só na terminalidade, né, os alunos fazem intervenção. Eu vou dar um exemplo bem prático só do meu componente, que é do primeiro semestre. Lá no primeiro semestre, eles já fazem intervenção com a família, avaliação de família, né, através de entrevistas, né, e no fim fazem um pequeno diagnóstico de saúde, início. E assim vai em todos os outros componentes, né. Os alunos têm a oportunidade realmente de fazer intervenção. E isso, para nós, se configura em extensão, né? É um atendimento à comunidade, né? E outras atividades. Então, nós conversamos com a professora Francisca, na época, né? A comissão era formada por 3 professores, 3 docentes, né? Eu e mais 2 colegas, e a gente viu essa possibilidade. Então, o que nós fizemos na divisão de carga horária, né? Uma parte teórica, uma parte prática e uma parte extensão, né, dividindo essa carga horária. Então, essa proposta, ela já consta no novo projeto político-pedagógico, né? A gente, na verdade,
faz extensão o tempo inteiro quando está ou no hospital ou mesmo nas unidades básicas de saúde. Eu não sei, eu não estou controlando o meu tempo, a gente teria bastante coisa para conversar, mas foi bem interessante, né, essa experiência, e eu percebo que todos os cursos, né, a gente escuta, principalmente os cursos das áreas tecnológicas, né, parece que alguns têm uma certa dificuldade de enxergar isso, né, mas aos poucos parece que está aparecendo possibilidades, né, porque eu percebo que trabalhar com a comunidade, então, é colocar esses alunos, né, durante a sua formação, junto com a população na comunidade, né, no serviço, sejam eles em que áreas forem. É isso, Ana. Muito obrigada, professora Afra. Realmente. Por nada, fico à disposição para a gente colocar um pouco essa experiência, tá, no processo de curricularização. Ai, ótimo, muito obrigada. Tá bem. Tá. Nosso próximo inscrito é o professor Ferri, da gastronomia. Então, professor, lhe passo a palavra. Vamos ver se ele consegue acessar, ligar a sua câmera. Isso. Com relação ao microfone, ok. Estou tentando acessar a câmera, que acredito que em instantes estará disponível. Bom dia a todos, de maneira especial aos colegas da PREC. Estou aqui, então, representando o curso de gastronomia e registro a presença do professor Felipe, que faz parte do NDE do curso e muito tem nos ajudado na implementação das ideias em relação à curricularização da extensão na gastronomia. Nós estamos fazendo a discussão mais ampla dentro do NDE, e consideramos assim um núcleo fundamental para esse tipo de diálogo. Entretanto, nós temos uma linha direta com o diretório acadêmico e toda vez que o NDE faz uma proposição, nós levamos para o colegiado e parece meio rediscutir o que já foi discutido, porém nós achamos que é a maneira mais correta, demora um pouco mais, mas é a maneira mais correta, porque no colegiado nós temos professores de outras áreas, de outras unidades, então poderão acrescentar ideias mais valorosas ainda dentro da proposta que o NDE está fazendo. Nós também iniciamos recentemente a proposição, até porque a coordenação passou por várias mudanças, passou por alguns professores que ficaram um período curto por questões de aperfeiçoamento. Então, eu sou o terceiro já a assumir a coordenação com a proposição da curricularização da extensão. E o que a gente está propondo? Uma reestruturação, atualização do currículo e com essa questão da extensão bastante discutida junto com isso. Como sonhamos ou imaginamos que possa ser implementado? Através das disciplinas, porque nós temos muitas disciplinas práticas que podem fazer a vivência do aluno nas comunidades, então isso é possível em algumas disciplinas. Também nós achamos que, através de projetos que são já realizáveis, os chefes na rua, que a gente já faz há muito tempo, a questão de promoção de eventos, que a gente também já realiza, porém, como nós colocaríamos esses projetos dentro da proposta de extensão do plano pedagógico? Estamos pensando em criar disciplinas, e essa disciplina específica de extensão vai contemplar esses dois projetos principais que temos. Porque até consulto vocês, né, se a questão se pode ser só através de projetos, se ficaria dentro dos 10%, surgiu essa dúvida lá na nossa discussão. Então, por isso que nós pensamos em colocar os projetos dentro das disciplinas, e assim ficaria
até para os alunos se inscreverem e ter a garantia que os alunos vão participar, na forma de disciplina fica um pouco mais fácil da gente gerenciar isso. Então, por isso que a proposta final é inserir os projetos dentro dessas disciplinas que serão criadas e dentro das disciplinas que já existem. E também nós temos a grande possibilidade de fazer dentro do estágio. E dentro do estágio obrigatório, nós iríamos implementar essas horas de extensão também que os alunos pudessem desenvolver. De maneira geral, é isso que estamos realizando e pretendemos, em breve, ter uma proposta já para levar em definitivo. Um abraço a todos e bom trabalho. Ok, Ferri, muito obrigada. E só vou passar para os outros cursos e a gente retoma essa tua questão, essa tua dúvida, certo? Bom, perfeito. Temos agora a professora Rose, da ESEF, inscrita. Então, passo a palavra para a Rose. Bom dia a todas as pessoas. Estou tentando... Me ouvem? Estou tentando compartilhar o vídeo, mas não estou conseguindo. Bom, então, para não perdermos tempo, um bom dia a todas as pessoas presentes. Meu nome é Rose, sou do curso de licenciatura em Educação Física. E o que eu queria dizer inicialmente, que sinto saudade desse pessoal da PREC, com quem eu tive o prazer de conviver por um período da minha vida de UFPEL, então saudade de todos e de todas aí. Então, assim, efetivamente eu assumi a coordenação do curso de licenciatura em março agora, então um pouco ainda me inteirando de todos, frente até mesmo a essa situação toda que estamos vivendo de uma forma bastante tumultuada. Mas, enfim, tentando tocar o que nos é possível. Então, assim, só para contextualizar um pouco, em 2019, nós, na Educação Física, no curso de licenciatura, tivemos uma atualização, uma modificação do nosso PPC, e lá nós ainda não previmos essa questão de curricularização da extensão, em decorrência de que sabíamos que teríamos que fazer uma nova modificação para atender uma resolução das diretrizes curriculares nacionais de educação física, que prevêem digamos assim, uma mudança muito significativa no curso de educação física, ou seja, essa resolução prevê que a partir de 2021, que a gente não sabe se efetivamente isso vai acontecer, mas que prevê que nós, da educação física, tenhamos que fazer um ingresso único do curso de educação física, unindo licenciatura e bacharelado, para posteriormente os alunos fazerem a opção, se licenciados ou bacharéis, a partir da metade do curso. Isso, então, nos requer uma mudança muito significativa em termos de estrutura de curso, porque nós temos os dois cursos totalmente separados, desde o ingresso até efetivamente sua implementação. Então, com essa modificação para atender a resolução 6, nós estamos vivendo uma mudança bastante significativa. Como nós estamos fazendo isso? E eu digo nós, porque mesmo sem ser da coordenação, eu já participava do NDE da licenciatura. Então, como que nós estamos efetivamente fazendo isso? Nós criamos uma comissão dos dois NDEs, unimos o NDE da licenciatura e do bacharelado, e estamos trabalhando numa proposta que vamos apresentar aos professores no todo agora, na semana que vem. Tivemos que esperar um pouco para apresentar, até em função de todas as discussões de calendários alternativos e de todo o contexto que nós estamos vivendo, achamos procedente aguardarmos um pouco, porque é uma discussão bastante pesada. E, em termos das questões de curricularização da extensão, o que nós estamos ainda de uma maneira bastante embrionária nessa discussão, mas o que nas discussões que ocorreram e que efetivamente fizemos, o que percebemos? Que o nosso curso de educação física, tanto no bacharelado quanto na licenciatura, ele já tem uma característica bastante extensionista. Então,
e assim como suas próprias disciplinas também já têm um caráter prático bastante intenso. Então, isso nos deixa um pouco mais tranquilo, mas assim, assumindo que ainda estamos realmente num caráter bastante embrionário e querendo exatamente aqui nesse momento ouvir e compartilhar as experiências de todos, até mesmo para podermos estar levando para as nossas discussões enquanto educação física. Foi um grande prazer, não consegui liberar a câmera, não quis ficar demorando mais ainda. Um beijo a todos e a todas. Muito obrigada, Rose. Nós também sentimos a tua falta lá na PREC e valeu pelo relato. Bom, a próxima inscrita, então, é a professora Sandra, da Letras, Redação e Revisão de Textos. Passo a palavra, então, para a professora Sandra. Vamos ver se a professora Sandra consegue abrir seu microfone, sua câmera. Estão me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Tá bem. Bom, bom dia a todos. Eu quero manifestar a minha, enfim, a situação que é ver a PREC tentando nos ajudar, e falo especialmente por mim, com essa questão da extensão. O que acontece? O nosso projeto, o nosso curso tem já 10 anos, 11 anos, e quando esse ano passado passou por uma grande reformulação, profunda mesmo, assim, depois de ouvir os alunos, os próprios colegas que atuam no curso, passou por uma grande reformulação, mas a curricularização da extensão não entrou em função de que as transformações já eram enormes e a gente achou que ia se confundir. Bom, então estou no estaca zero. E tem uma grande preocupação porque o curso que forma redatores e revisores de texto, ele forma profissionais quase que ermitões, né, pessoas que trabalham sozinhas. E a gente está com muita dificuldade, já fizemos reuniões com o NDE, com o colegiado, tentando achar formas de colocar aí dentro disso um trabalho extensionista, mas está bem complicado. O curso conta com um laboratório, que é o Núcleo de Revisão de Textos, mas o que acontece? Não dá para caracterizar como extensão, e sim como um projeto de ensino, acredito eu, depois até quero conversar melhor aí com a Rogéria, com o pessoal aí da extensão, porque esse laboratório, ele recebe textos, ele está direcionado para a comunidade em geral, mas ele acaba recebendo textos, assim, 90% do material que entra para revisão é da UFPEL, são de alunos, de professores, são revistas da UFPEL, esse material aqui entra, então, quer dizer, não é extensão, né, porque estamos trabalhando para dentro da universidade. Os outros 10% se constituem textos que vêm de outras instituições, mas sempre na área acadêmica. Então, estamos nesse impasse, né, assim que as coisas se normalizarem, né, mesmo, pelo menos medianamente, eu pretendo retomar essa conversa, enfim, diretamente com a PREC, para tentar, né, solucionar essa parte do projeto pedagógico que ainda está, né, em aberto. Muito obrigada a todos, tá? Tenham um bom dia. Obrigada, professora Sandra. Estamos à disposição para conversarmos mais detalhadamente sobre isso. Bom, nós tivemos para o dia de hoje 10 cursos inscritos, certo? O único que não fez relato ainda foi o de medicina. Eu não sei se teria algum representante que gostaria de fazer algum relato sobre o processo na medicina. Posso falar, professora Isabel Oliveira? Na verdade... Ok, Isabel, muito obrigada. Na verdade, a minha câmera não quer abrir. Bom,
Na verdade, eu sou participante do NDE da medicina, porque a meu instituto é o Instituto de Biologia, né, eu sou da área da básica. Bom, então, o que eu posso relatar aqui, porque né, me inscrevi mais como ouvinte mesmo, como para ter ideias para levar para o NDE, é que o curso de medicina ele tem um caráter bastante extensionista, que vai desde né, o 4º semestre, então, sejam né, a participação em unidades básicas de saúde, ambulatórios, hospital, ou mesmo os estágios de fim de curso e projetos de extensão. Então, existem muitas horas em extensão, mas que não estão efetivamente registradas fazendo parte né, da curricularização da extensão. Então, isso é uma discussão que nós estamos né, iniciando, porque houve uma modificação do PPC no ano passado, e agora isso, então, vai ser mais detalhadamente discutido. Então, é isso que eu queria só relatar, e eu estou aqui, né, para, então, ter ideias, né, e para poder levar para o NDE, né, mais informações. Obrigada. Obrigada, Isabel, nós que agradecemos a tua disponibilidade. E, bom, então, pessoal, tendo cumprido o relato dos 10 cursos inscritos para o dia de hoje, gostaríamos de passar agora para um segundo momento da manhã, onde a gente vai responder perguntas, questionamentos, então, fiquem à vontade para registrar as perguntas que vocês gostariam de fazer, sempre lembrando que agora seria mais direcionada tanto para a comissão de curricularização, quanto para os coordenadores que estão disponíveis, a professora Daniele, a professora Adriana, o professor Francisco, acho que não está no momento, mas o professor Sigmar está, e estamos à disposição para responder as questões que vocês tenham a nos fazer, certo? Podem registrar ali no chat público, ou também abrir o seu microfone, e aí vamos nos inscrevendo, né, para irmos respondermos as questões de forma ordenada. O professor Ferri já colocou uma questão na sua fala, de repente poderíamos retomar por ela? Ok. Então, uma das perguntas dele, não sei se mais alguém da comissão gostaria de colocar alguma coisa, mas uma das questões era se a carga horária em XT poderia vir por dentro das disciplinas relacionadas a projetos, certo? Sim, é o ideal. A comissão geralmente indica que seja vinculado a um programa, mas a questão do programa é mais por uma questão de facilidade com questão ao tempo, né? Porque, vejam bem, o ideal é que a disciplina não esteja, e o projeto de extensão não se restrinja apenas ao professor, porque vocês vão levar um tempo aí, novamente, para fazer a alteração desse PPC, correto? Então, se troca o professor na disciplina, aquela organização tem que se manter, aquele projeto tem que se manter, para que não seja necessário fazer novas alterações. Então, por esse motivo, a gente indica o programa, porque tem uma maior flexibilidade com relação aos projetos, tem uma maior período de cadastro, né, que vocês não vão precisar ficar atualizando ou renovando, mas é possível sim fazer por projeto, tá? Desde que vocês sigam renovando esse projeto, tem um caráter mais contínuo, não tem problema algum, aliás, é o ideal, né? Vincular algum projeto, ou programa, e isso na ementa da disciplina, certo? O nome desse projeto ou programa, no caso do professor Ferri é o projeto, né? É o nome desse projeto e o código de cadastro dele no Cobalto. Isso vai constar na ementa da disciplina no PPC. E o projeto que não for vinculado a disciplinas, contas nos 10%? Sim, mas aí ele teria que estar lá em atividades curriculares de extensão, certo? Porque aí
a dinâmica é um pouco diferente, né? O aluno vai participar, mas ele vai ter que trazer esse certificado de participação comprovando que ele fez parte deste projeto, que ele atuou efetivamente vivenciando essa experiência, né? Como colaborador, não como sujeito passivo, ouvinte, né? Ou cursista. Não, ele teria que estar ali na equipe, colaborando, organizando, enfim. Mas ele traz esse certificado e vocês podem contabilizar como atividade curricular em extensão. Também vai contar para os 10%. Certo? A Aline Medeiros colocou o seguinte: ontem a pró-reitora Francisca, no final da reunião, fez uma fala com considerações sobre o cuidado com a prestação de serviços e a venda de serviços. Achei muito interessante e gostaria de ouvir mais sobre o assunto. Então, Francisca, quem sabe tu retoma um pouquinho sobre esse assunto. Farei, Ana, só vou habilitar a minha câmera. Tá certo. Demora um pouquinho. Aline, esse eu acho que é um assunto bem interessante, porque ele coloca em pauta uma das questões que talvez justamente nesta manhã, com este grupo, mais seja preciosa. Vamos usar essa palavra porque não me veio outro adjetivo, mas ela tem importância. Por quê? Porque nós partiríamos do princípio que, pela modalidade expressada no documento do Plano Nacional de Extensão Universitária e ali dita como prestação de serviço, qualquer prestação de serviço já caracterizaria a extensão. E é verdade se nós pensarmos no que a maioria dos cursos da saúde fazem. E isso estaria muito ligado a um conceito mais antigo, eu vou usar a expressão mais antiga para não dizer revogado, mas um conceito mais antigo de extensão que seria o da assistência, que muito foi usado, e aí nós perdemos a referência temporal, poderia ser chamado de assistencialismo. Não é o que se faz hoje. Na maioria das vezes, o que pressupõe a ação do profissional da saúde é uma assistência, e não assistencialismo. E essa assistência já caracterizaria a prestação de serviço, que não é uma prerrogativa da área da saúde, mas é muito clara na área da saúde. Então, teríamos isso muito bem. Eu vou dar um exemplo, e por favor, colegas, me corrijam, eu não sou da área, embora seja casada com alguém da área. Então, vou usar o exemplo que eu tenho mais próximo de mim, que é a odontologia. Então, Lisandreia e os demais colegas, por favor, sintam-se à vontade para já abrir essas câmeras e falarem se eu estou entendendo corretamente. Mas vejam bem, a odontologia, que é uma faculdade centenária, 1911 ou 1912, posso estar confundindo com o direito, é uma faculdade centenária, ela, desde o início, ela fez assistência, 1911, obrigada, Damea, tá? Confundi com o direito mesmo. 1911, ela já fazia assistência, isso está mostrado, inclusive, na documentação fotográfica. Já recebia a população para, sobre ela, formar alunos atendendo essa população. Eu acho que os colegas vão lembrar de uma foto maravilhosa que tem na antiga casa que abrigou, a primeira casa que abrigou a Faculdade de Odontologia, que é um grupo de crianças na frente, de diferentes cidades, é uma escadinha. É bem interessante isso. Quando é que o assistencialismo muda e passa a ser assistência? Isso é pós anos 70. Nos anos 70, por causa dos macroprogramas inclusive de interiorização das universidades, nós ainda tínhamos muito forte a presença de uma assistência que era simplesmente ir
fazer a ação necessária e se retirar daquela comunidade. Hoje o que nós vemos, talvez a enfermagem, a Afra possa falar isso com propriedade, é uma interação, uma integração. Isso é essencialmente extensão, gente. Por isso que a gente fala que para os cursos da área da saúde, a curricularização é quase que uma administração do que já é feito, transformando isso que já é feito, às vezes cadastrado, às vezes não, naquilo que se entende por uma interação com a sociedade no sentido de formar um aluno atento, não só aos nossos problemas, mas às nossas possibilidades. Quando que essa prestação de serviço é outra coisa e se confunde com isso? É quando é cobrada? Não sei. Honestamente, colegas, não sei. Teria que olhar com muita atenção. É quando ela é apenas assistencialismo, porque ainda existe? Também não sei. Eu não sei se hoje nós conseguimos fazer só assistencialismo. A realidade nos demanda uma mudança que nós nem percebemos que está acontecendo. É quando ela vem num formato direi para vocês, não tirei exemplos, mas tirei o que ocorre. Num formato, por exemplo, de um convênio com uma determinada empresa, e vocês sabem, isso é perguntado, inclusive, no nosso cadastro, o projeto, a ação, demanda ou tem um ente externo? Sim, tem. E se tem, por exemplo, uma empresa, já estaria aí caracterizando a extensão, mas esse é o problema, né? Essa prestação de serviço, que pode ser paga ou não, mas que ela não interage com a sociedade e também não atende uma ideia de formação cidadã do aluno. É aí que a coisa escorrega, e é aí que nós teríamos que ter mais atenção, talvez até perguntar mais. Não é uma questão muito presente na área da saúde, mas pode ser. Como eu disse ontem, a extensão tem que se manter aberta, ela tem que continuar se questionando e verificando todas as possibilidades para que ela cumpra a sua função. E qual é essa função? É fazer com que a universidade forme pessoas que sejam capazes de estabelecer diálogo com aqueles com quem trabalhamos e que não estão dentro da universidade, e que desse diálogo venha uma ação modificadora do que está sempre para melhor. Essa é a nossa função. E, colegas, não vamos esquecer uma coisa, né? Nós somos, todos, sem exceção, da área na qual nós nos encontramos, todos somos muito retóricos, todos temos muito domínio do conteúdo, através, inclusive, de uma palavra específica. A palavra que eu digo aqui é o léxico específico da área. E nós acabamos nos tornando muito endógenos. É uma característica das universidades, não desta universidade. Nós nos tornamos, pelo exercício do pensamento ao conhecimento, no qual nós nos inserimos, nós nos tornamos muito endógenos. Mas a área da saúde tem essa possibilidade, que é abrir-se ao diálogo. Eu vou dar só um exemplo para vocês, porque eu acho que é bem legal, o livro está quase pronto, não sei se tem aqui algum autor de capítulo, mas com certeza tem pessoas que estão vinculadas aos autores dos capítulos. Nós abrimos um edital em outubro do ano passado, no final de setembro do ano passado, convidando que todos os projetos ativos ou inativos, mas que fossem projetos devidamente registrados e com resultados, pudessem... isso, Lisandreia, tem não só um capítulo, tem vários capítulos. Se propusessem a apresentar propostas. Alguns, a ESF também tem, com certeza. Então, a boa notícia, meninas, é que o livro está assim, saindo do forno, aguardando o ISBN para logo ser colocado na base de dados.
terapia, claro que terapia também. Então tá aí, tu vai confiar. Pô, vocês tiraram a graça do que eu ia falar. O que eu ia contar é que justamente houve uma proposição imensa com projetos longevos, projetos consistentes e com trajetória, com muitos resultados da área da saúde. Isso não quer dizer que a área da saúde seja mais extensionista. A cultura também teve, a cultura e a educação também, uma presença bem forte. E não quer dizer que outras áreas não tenham tido, porque não tem, só porque não apresentaram proposta, por uma ou por outra razão. Mas é um documento que confere com uma percepção que nós temos quando nós olhamos para os cadastros. A assistência como prestação de serviço à comunidade, ela acaba tendo uma presença muito forte na área da saúde, nos cursos da área da saúde. Bom, desculpa, Aline, se eu fiz uma digressão muito longa, mas é que é um assunto interessante, tu tens razão em recolocá-lo, tá bem? Tá bem, Aninha? Adiante, seguimos adiante. Claro, perfeito. A enfermagem também tem capítulo, aliás, o livro, eu espero que o livro esteja à altura de vocês. Nós nos esforçamos de todas as formas para que tivesse, e vamos divulgá-lo muito, porque são 850, agora não me lembro mais, mas são mais de 800, quase 900 páginas, com relatos muito bem ilustrados dos nossos projetos. Temos o maior orgulho desse livro por causa de vocês. Bom, a Lisandreia, da odontologia, perguntou o seguinte: no caso de estágios que tem toda a carga horária na prática com a comunidade, qual o critério para determinar a quantidade de carga horária XT? Seria toda em XT? O mínimo é 10% da carga horária total do curso, e o máximo? Bom, máximo não temos, certo? O que a lei determina apenas é que tenha-se 10% do mínimo da carga horária total do curso, exatamente. Para o estágio, se ele for o obrigatório, né, porque nós só prevemos para o estágio obrigatório, quem vai determinar a quantidade de carga horária é realmente o curso, tá? Cabe a autonomia do curso. Se ele realmente é realizado 100% na prática com a comunidade, não tem problema em ter toda a sua carga, todos os seus do XT, certo? Poderia se colocar toda a carga horária em XT. O importante é que vocês determinem que isso realmente está acontecendo na prática. E como a Francisca disse, a saúde é uma área que tem muita facilidade para isso, né? Vocês já têm esse viés extensionista já na base, então não vejo problema algum. A Aline colocou que a professora foi perfeita, obrigada pelo comentário, Aline. E a professora colocou o seguinte: assistência na área da saúde traduz-se em formação de vínculo com os membros da comunidade, relação dialógica, interação entre profissionais, alunos e comunidade. A professora Francisca expressou muito bem na sua fala, parabéns. Obrigada, professora Afra, isso é a base da extensão, né? Eu sou suspeita para falar, mas é isso que eu acho mais apaixonante dentro da extensão universitária, é poder estabelecer diálogos como que estamos fazendo agora, né? Ouvir o outro, né? Ter essa interação e o quanto pode contribuir para a formação dos nossos alunos, essa vivência, né? Essa experiência que é muito rica e que realmente é capaz de transformar os indivíduos que a ela se sujeitam. A professora Zayana colocou, mas tendo os cuidados em não extrapolar os créditos XT por semestre, não consta na resolução. Como assim extrapolar o créditos em XT por semestre? Se tu puderes dar um pouco mais de detalhes, Zayana, ou se algum colega
tá tranquilo e gostaria de responder. Claro, Zayana, fica à vontade. Abre o teu microfone e vamos dialogar. Oi, Ana, não, é que em relação ao comentário, a pergunta que tu respondeste anteriormente sobre essa carga horária ser utilizada no estágio em sua totalidade, e aí eu fiquei pensando se dependendo dessa carga horária, não extrapolaria essa média de créditos por semestre que a resolução aponta, que seriam 10 créditos por semestre para direcionar ali para a curricularização. Então, não sei se eu entendi bem, mas se a gente considera ou não essa informação na hora de pensar especificamente no estágio, por exemplo, que é uma carga horária bem maior. Era essa a minha dúvida. O interessante e essa média é que vocês não concentrem toda a curricularização em um único semestre, né? Que isso esteja ao longo do curso, para realmente ser integrado ao currículo como um todo. Então, uma coisa que é preciso ter cuidado, que o Lincoln está apontando aqui, é que se tenha sempre um cadastro de crédito múltiplos de 15 horas, né? Porque nós vamos ter esse mínimo, os créditos sempre um crédito corresponde a 15 horas, né? Então, como a gente não pode trabalhar com números quebrados, apenas com números inteiros, é importante que vocês cuidem para que seja sempre um número múltiplo de 15 para fechar um número inteiro de créditos. Não sei se respondi, se seria isso. Sim, fizemos isso. Claro, Lincoln, fica à vontade. Abre teu microfone. Então, o que acontece? A gente sempre tem que registrar que as cargas horárias na universidade, elas tendem a 2 sistemas, tá? Um é o sistema do Cobalto e o outro é o sistema EMEC. No sistema Cobalto, o registro é feito em créditos e a gente pode observar isso até pelo próprio registro que aparece na nossa resolução 29, ó, que no artigo 138 diz: a carga horária semestral de todos os componentes curriculares passa a ser referida pelo número de créditos correspondentes. E para o EMEC, o cadastro é feito em horas relógio. Então, isso é um significativo. Deixa eu registrar aqui a imagem. Isso é significativo, que todos os projetos pedagógicos, né, eles venham com carga horária apresentada em hora relógio e número de créditos para atender os 2 sistemas. Por isso eu coloco do múltiplo de 15, para que não tenha problema na hora do cadastro do componente curricular. Seria isso. Ok. Perfeito. Bom, mais alguém gostaria de registrar alguma pergunta? Tem algumas pessoas digitando, então vamos aguardar um pouco para dar seguimento. Merece, Zayana. Que bom que a gente conseguiu te responder. A Lisandra está pedindo para o Lincoln repetir essa questão do Cobalto e do EMEC, né? Sobre os sistemas a quais somos vinculados. Então, como eu falei, são os 2 sistemas, são o Cobalto, que é o nosso sistema interno, né, e o EMEC. Então, o registro nesses 2 sistemas, pelo Cobalto é feito em créditos, pelo EMEC é feito em horas relógio. Então, por isso que é importante, isso é uma limitação que o nosso sistema tem, Cobalto com relação ao próprio crédito, né, porque o crédito é múltiplo de 15 horas. 18 horas aula e 15 horas relógio. Então, por isso, essa limitação. Então, sempre que nós formos cadastrar um componente curricular, ele deve ser múltiplo de 15 horas. O professor Felipe colocou o seguinte ali: está disponível nas notas compartilhadas o guia da curricularização. A partir da página 20, existem maiores informações sobre as 2 formas de curricularização da extensão na UFPEL.
Então, isso está disponível na nossa página, na página da PREC, né? Colocamos o link ali nas notas compartilhadas, vocês podem tirar algumas dúvidas ali também, né? E ver qual a melhor forma se adequa para o curso de vocês. Uma coisa importante de salientar, principalmente para os estágios, é o seguinte: vocês sempre têm que pensar na prerrogativa de que o aluno tem que ser atuante, ele tem que experienciar, né, vivenciar, a experiência extensionista, tá? Então, se o estágio de vocês, ele tem uma previsão de um momento de observação, por exemplo, esse momento de observação, ele não é contabilizado como XT, ok? O efetivo momento de prática, em que ele está atuando, atendendo um paciente, por exemplo, ou interagindo com a comunidade em si, é que é contabilizado para o EXT desse estágio, certo? Assim como nas disciplinas, né? Se tem algum momento mais introspectivo, em que eles estão trabalhando de uma outra forma, que não esse atendimento direto à comunidade, ou essa interação direta à comunidade, esses créditos são destinados a ensino, teoria, enfim, não seria para EXT, apenas quando ele realmente está atuando efetivamente na prática. A professora Sandra está colocando o seguinte: poderias confirmar o número da resolução sobre a qual estamos falando? Bom, a resolução da UFPEL era 42 de 2018 do COSEP, tá? Ela fala sobre as práticas de como vão ser instituída a curricularização na UFPEL, certo? Acho que a Rogéria colocou aqui o link da resolução, é isso, Rogéria? É, a resolução 42. Temos também a resolução do Conselho Nacional de Educação, que é a número 7 de 2018. Elas foram aprovadas no mesmo dia, ok? E essa é a nacional que a gente está seguindo, certo? Tem mais pessoas digitando. Vamos aguardar um pouquinho. Merece, professora Sandra, à vontade. Pessoal, não sejam tímidos, aproveitem esse momento de diálogo, né? Fiquem à vontade para registrar as suas dúvidas, fazerem os seus questionamentos. E estamos aqui à disposição. Lembrando que os coordenadores dos cursos que já possuem o seu PPC aprovado também estão presentes na sala e podem responder a questões direcionadas a essa experiência que, infelizmente, não conseguiu entrar em prática ainda em função de todo o momento que vivenciamos, né? Essa questão de temporária de suspensão das atividades acadêmicas, mas em breve vão estar colocando em prática, vai ser um outro momento. Certamente vamos promover um outro seminário falando de como foi essa experiência na prática, como vai ser feita, né? E eu acho que momentos como esse são muito importantes para que a gente possa evoluir em todo o processo, né? Constituir uma nova forma. Ó, a Alessandra está perguntando o seguinte: é possível criar um projeto guarda-chuva para abraçar todas as ações de um curso? Sim, é possível, tá? Para os projetos, o importante é que as ações converjam todas por um objetivo comum e que estejam diretamente ligadas a esse objetivo do projeto. O programa também é uma possibilidade, mas aí ele já é mais amplo, mas também congrega, né, vincula projetos que estejam de acordo com o objetivo geral desse programa. Então, essa é uma das nossas indicações justamente por isso. Se tu abrir um programa guarda-chuva, ele pode abarcar todos os projetos do teu curso, né, e atender as demais disciplinas. Ela falou projeto, mas programa guarda-chuva, então é exatamente isso, né? Tu podes congregar todos os projetos do curso
nesse programa, tá? Convergir todos para o mesmo objetivo também de atender a curricularização, e você poderia atender as mais diversas disciplinas e as mais diversas proposições que teria pelo seu PPC. Bom, o professor Sigmarion Lincoln está escrito. Como o Lincoln se inscreveu primeiro, então eu vou passar a palavra para o Lincoln e em seguida passo para o professor Sigmar, ok? Lincoln, contigo. Então, troquei mais de certo. Então, eu queria fazer um registro e outra uma sugestão, tá? Primeiro eu vou começar pela sugestão. A professora Sandra do Letras, ela fala da dificuldade em estar construindo essa proposta da curricularização da extensão. Quando ela começou a falar, de cara eu lembrei do curso de Relações Internacionais. Talvez o curso de redação junto ao curso de Relações Internacionais podem criar uma bela proposta aí de juntos construírem um projeto para trabalhar a curricularização da extensão. O princípio foi de cara, quando ela começou a falar, foi o que eu pensei. E em relação ao curso de Educação Física, tá? Nós temos que fazer o registro que, diante da diretriz do curso de Educação Física, que já foi discutida dentro da Pró-Reitoria de Extensão, no curso de Educação Física, foi construído um ofício, o número 4 de 2020, que foi encaminhado para o Conselho Nacional de Educação. Então, nós estamos aguardando a resposta do ofício para poder ajudar mais ao curso auxiliar mais o curso de Educação Física. Ok, então, professor Sigmar, por favor. Oi, bom dia a todos. Eu só queria dar uma ideia para esses cursos. A gente pode fazer como o curso do controle e automação, ele pensa algo mais amplo na universidade. Quer ver? Quando eu estava na graduação, a gente tinha a universidade aberta e também a universidade visita a sua rua. Onde a universidade visita a sua rua, a gente ia nas escolas, daí tinha stand, daí tinha a prefeitura, e cada curso apresentava o que estava fazendo. Por exemplo, engenheiro geológico, não fez extensão, ele não consegue mostrar o que ele faz, o que o engenheiro faz para a comunidade. Lá também tinha os cursos de medicina, fisioterapia, da medicina vinha a glicose do sangue da comunidade em geral, ao redor daquela escola. E a universidade aberta seria o quê? Propor à comunidade visitar a universidade, conhecer os laboratórios, o que cada curso faz. Eu acho que isso já entrava tanto para o curso de letras como para o curso de tradução, certo? Eles conseguiam mostrar para a comunidade o que eles fazem. As duas propostas. E é uma proposta que ia englobar toda a universidade, todo o centro. Pode fazer pelo centro de saúde, pelo centro de engenharias. Então, a gente consegue fazer um projeto de extensão que envolve mais de um curso. Ok? Obrigado. Obrigada, professor Sigmar. A Rose agradeceu ao Lincoln pelo esclarecimento, né? E as colegas me passaram duas questões aqui que eu vou tentar resgatar, que eu acho que me passou desapercebida. Tá? O professor Ferri comentou que estava pensando em disciplinas específicas de extensão. Perguntou se tem um mínimo para atender os 10%. Não, na realidade não teria um mínimo, né? É apenas um mínimo para o carga horária total do curso, certo? E pode ter uma disciplina voltada, sim, para a extensão, desde que essa disciplina seja prática e que tenha sua atuação dentro de um projeto ou programa de extensão, certo? Uma outra questão que chegou aqui foi do Jandion, que colocou o seguinte: existe a possibilidade da carga horária de um estágio poder ser inteiramente contabilizada como extensão? Sim, acho que a gente colocou isso, né, que desde que esse estágio seja 100% prático, ele pode ser contabilizado sim, cuidando sempre para que essas horas sejam múltiplas de 15. Ok? A professora Adriana também colocou o seguinte: surgiu uma dúvida agora. Como a observação não pode ser contabilizada como XT, não é possível criar uma disciplina totalmente XT, pois tem a parte de pensar as ações.
se vocês vão contabilizar uma prática que vai agregar duas questões, não tem como ser uma única toda energia, né? Mas, por exemplo, na licenciatura existem casos em que o primeiro estágio é só observação e o segundo estágio é a prática efetiva em sala de aula. Então, nesses casos da observação, não contabilizam o XT, mas aquele que é a prática efetiva em sala de aula 100%, ele pode se contabilizar como 100% do XT. A Lisandra pediu para abrir o microfone. Fique à vontade, Lisandra, por favor. E depois a Dani, eu passo para a Dani. Para aquecimento solar. Oi, Ana. Oi. Agora sim. Ana, eu pedi para abrir o microfone porque eu acho que eu vou conseguir me expressar melhor. Nós temos uma situação ali na Odonto que é uma disciplina que tem uma característica, um perfil de um projeto de extensão já existente. Esse projeto de extensão, ele funciona muito bem, só que ele não é ofertado para todos os alunos, só alunos voluntários. Se nós quiséssemos fazer com que esse projeto de extensão se tornasse, digamos assim, parte da curricularização, seria na segunda modalidade de curricularização, né, que é as atividades curriculares de extensão, é isso? Eu tenho dúvida em relação a isso, queria que tu tentasse me explicar como seria possível nessa situação aproveitar um projeto de extensão que já existe, né, que abarca somente alunos voluntários, e fazer com que esse projeto de extensão se torne parte da curricularização de uma disciplina que já existe, mas que não está tão bem estruturada quanto esse projeto de extensão. Sim. Bom, claro que vocês podem aproveitar projetos já existentes, seria perfeito. Ao meu ver, de repente, uma possibilidade seria dividir essa turma em grupos, né, de forma que os alunos pudessem atuar em momentos diferenciados se o projeto não comporta esse acompanhamento de todos os alunos ao mesmo tempo, né? Divide a turma em grupos e em momentos nas aulas práticas, mais ou menos como ocorre num laboratório em que não tem a capacidade de atender a toda a turma ao mesmo tempo, né? Então, essa parte desse grupo atuaria em aulas práticas em um determinado horário e dias a combinar, e a outra parte em outro período, em outros horários, né? Como seria contabilizado essas horas de XT? Da mesma forma que vocês contabilizam a carga horária prática para essas disciplinas em que, né, o laboratório tem que ser dividido, ok? Claro que tem que ter o cuidado de não duplicar essa carga horária, né, para todos os alunos, mas poderiam fazer essa divisão e trabalhar com eles de forma individualizada, assim, para que o projeto abarcar todos os alunos da disciplina, certo? A Lisandra ainda perguntou como funciona a CE. Eu vou fazer essa explicação, em seguida eu passo a palavra para a Daniele, que está escrita, e depois para a professora Adriana, ok? Bom, como funcionam, então, as atividades curriculares de extensão? Essas atividades vão ser de mais autonomia para os alunos. Eles vão escolher em qual projeto ou qual ação extensionista eles querem atuar, certo? Pode ser no curso de vocês, nos projetos que vocês disponibilizam, ou ainda em cursos diferenciados em outros setores da UFPEL e, inclusive, de outras instituições, tá? Eles também têm que ter essa prática, essa vivência extensionista. Então, eles não vão poder participar apenas como ouvinte ou como cursista de um projeto de extensão de outro curso ou de outra instituição. Eles terão que atuar nesse projeto.
Ao final dessa atuação, eles trazem um certificado para o curso, tá? Comprovando que eles foram membros organizadores daquela ação, que eles participaram efetivamente como colaboradores do projeto, ok? E aí o registro é feito mais ou menos não, da mesma forma como é feito para as atividades complementares, ok? A única coisa que tem que ter cuidado é o seguinte, essa carga horária vai ser contabilizada como atividade curricular em extensão, tá? Ela fica mais aberta, inclusive na descrição do PPC, que vocês só vão dizer que aonde os alunos de vocês vão poder cumprir essas atividades curriculares, se é no projetos apenas do curso, se vão elencar alguns cursos para isso ser desenvolvido, ou se é em toda a instituição, enfim. Mas os alunos que vão procurar essas atividades vão participar e vão trazer esse certificado para vocês comprovarem que eles efetivamente atuaram na parte de atividade curricular de extensão, ok? Bom, vou passar a palavra, então, para a professora Daniele, que está escrita, e em seguida para a professora Adriana. Então, Daniele, por favor, abra seu microfone, sua câmera, e fique à vontade. Bom, enquanto a Daniele vai abrir, eu vou só colocar que o professor Sigmar colocou que no PPC deles, eles colocaram o seguinte: relatório, artigo, resumo, publicação em periódico, publicações em meios eletrônicos, ou outros meios de comprovação técnicos científicos. Ok. Aí as atividades curriculares de extensão estão na página 25 do Guia de Integralização, se vocês quiserem aprofundar sobre o assunto. Olá, Daniele. Oi, Ana, bom dia para todos os colegas. Acho que a ideia aqui, até a gente não faz parte de curso, né, da área da saúde, mas essa questão de ter a extensão por dentro, né, do currículo acaba sendo, de certa forma, um pouco semelhante, assim. Então talvez o nosso depoimento da nossa história talvez colabore com os colegas, né, no sentido de organizar isso dentro dos currículos. Eu acho interessante, pelo menos para nós foi assim, trabalhar com esse número mágico, né, começar através do número mágico, esse número de horas que a gente tem que cumprir, que é 10% da carga horária total do curso. Então esse é o ponto inicial, assim, é o ponto por onde nós partimos, né. Se nosso curso tem, então, 2.500 e pouquinhas horas, né, os 255 horas de extensão foi ali o número com que a gente começou a trabalhar. Eu acredito que os cursos da área da saúde tenham cargas horárias maiores, né, mas então se um curso tem 4.000 horas, 400 horas de extensão é o ponto de partida. E a partir daí é ver o perfil do curso e distribuir essas 400 ou 400 e poucas, porque ela vai precisar, como o Lincoln falou, ser múltiplo de 15, né, e distribuir isso aí dentro dessas opções que nós temos para organizar a questão da curricularização. O que eu vejo, quando tá por dentro de disciplinas obrigatórias, é muito mais fácil. Então, sempre que puder contabilizar horas por ali, pode ser interessante, né? Porque todos os alunos vão passar por essas disciplinas, todos os alunos vão participar por essa experiência, então fica já direcionada essa questão. No entanto, talvez isso possa provocar um certo engessamento dessa ideia do que é a extensão, né, porque por dentro da disciplina ela vai ter uma característica muito específica. Então, a gente tem também uma parte que é curricularizado por dentro das disciplinas, porque ela nos ajuda a organizar o currículo, ela diminui o número de horas que os alunos vão ter que buscar fazer por fora das disciplinas, porque ela já está dada ali dentro, então isso facilita para eles. Mas a gente também tem um momento, né, que são as atividades extensionistas que são contabilizadas por dentro dessa formação complementar, que são essas cargas horárias ACE, né, que acho que foi também um pouco da questão que a Elisandra levantou. A vantagem disso é que, de certa forma, valoriza projetos de extensão de outros professores, que não só os professores que têm disciplinas com extensão caracterizada dentro da disciplina. Então, isso dá a oportunidade dos outros professores trabalharem também em extensão.
fica, de certa forma, livre para os alunos. Então, os alunos escolhem as atividades que eles querem participar, né? Alguns vão se juntar aos museus, outros vão se juntar com outros professores, até de outros cursos. Essa é uma parte que fica livre para eles escolherem, né? Então, como é que isso vai ser contabilizado depois? Lá dentro do PPC, a gente tem uma lista das atividades que nós entendemos que sejam atividades extensionistas, né, e essa lista, então, tem mais ou menos uma explicação ali de como essas horas são contabilizadas. Então, por exemplo, a participação do aluno no CIEP, né, no nosso CIEP, dentro da parte que é da extensão, contabiliza a hora para a extensão. Então, isso, de certa forma, estimula os alunos a estarem participando desses eventos também. Então, só para colocar, né, que é interessante, a gente partia desse número mágico, né, dos 10%, distribuir isso no currículo. Dentro das disciplinas obrigatórias é interessante, estágio nós não usamos, mas é interessante também, porque na medida que ele é obrigatório, todos os alunos vão passar por essas horas, né, e dentro dessa parte mais livre, que são as atividades de extensão, essas atividades curriculares gerais, né, eles têm mais liberdade, o que melhora a questão do currículo no entendimento de que o aluno vai buscar fazer outras coisas, vai conhecer outros professores, outros assuntos, né, que também são extensão, mas aí então precisa ter uma tabelinha para a gente fazer essa contabilização das horas. Como a gente faz? Chega no final do curso, né, o aluno está lá entregando o TCC, ele leva para o seu orientador todos os certificados, todos os registros que ele fez, né, o que ele tem dessa participação nessas atividades, e o colegiado tem uma tabela já, então, que é entregue para os professores, e os professores contabilizam naquela tabela. O aluno leva cópias desses certificados e o colegiado guarda, né, essas cópias que são a comprovação das horas que os alunos fizeram. Depois a gente só informa a Pró-Reitoria de Ensino, né, dentro daquele formulário que tem para informação dessas horas complementares. É simples, não é tão difícil de fazer. A gente não concentra essa contabilização das horas sobre o coordenador, né, porque senão chega no final do semestre, todos os alunos vão se direcionar a um único professor. É uma tarefa que a gente distribui para cada orientador de TCC, e o orientador, então, leva já isso contabilizado e avaliado para o coordenador. Então, só como a gente está fazendo, daqui a pouco pode ajudar também alguém aí, né, para a sua organização também. Eu acho que partir do número de horas e distribuir isso, né, dentro dessas possibilidades de fazer extensão pode ser um bom caminho. É isso, pessoal. Muito obrigada, Daniele, ótima consideração, perfeita tua colocação. Bom, eu vou passar então a palavra para a professora Adriana, que está escrita, e depois dou seguimento ao restante das perguntas, ok? Professora Adriana, então, por favor, a palavra é sua. Estou ligando a câmera aqui. Então, bom dia, colegas, estão me ouvindo? Bom dia, Ana. Estamos lhe ouvindo. Bom dia. Bom dia. Não, eu pedi a palavra para tentar esclarecer melhor a pergunta que eu fiz, tá? Quando a gente submete um projeto de extensão, ali a gente tem no planejamento, então, tanto as ações propriamente ditas, ações de extensão propriamente ditas na comunidade, como o planejamento e a retomada, né, das ações, tá? Minha pergunta é, não estágio, outras disciplinas, tá? Se eu quiser fazer uma disciplina totalmente extensionista, XT no final, eu posso fazer pensando que eu tenho que ter essas duas ações também, a ação de preparar o material e a ação da retomada em sala de aula da discussão da atividade na comunidade, que isso é importante, então, para fechamento das ações, fechamento da disciplina. Eu posso contar isso como EXT ou não, necessariamente daí eu teria que ter uma parte prática e teórica na disciplina. O ideal é que tivesse uma parte teórica, né, porque essa parte acho que contabiliza mais como ensino, né,
É uma preparação, a gente entende que num projeto de extensão isso também é contabilizado, principalmente quando estamos nos referindo apenas a um projeto, mas em relação à disciplina, é interessante que a gente não perca de vista essa questão que o ensino também está junto, né? Então, o interessante seria realmente deixar apenas as horas práticas de vivência da prática extensionista direto com a comunidade, apenas essas como o EXT. Uhum. Não sei se... A pergunta é porque eu vi outras universidades fazendo curricularização, em algumas universidades elas põem assim, uma disciplina a mais em cada semestre para a extensão. Daí me ocorreu isso. Sim. Bom, então, dando seguimento às outras perguntas, né, temos a da professora Sandra. Deixa eu ver se encontro aqui. Qual o último prazo para... A Francisca colocou o seguinte: acho que a proposta da professora tem que ser considerada de outro modo. Quem sabe se tu abre o teu microfone, então, Francisca, e... Se eu, eu entendi, não mas visualizei. A professora pode me corrigir, é que a disciplina, ela preveria mais de uma etapa. Mas me corrige se eu estiver pensando errado, ela preveria mais de uma etapa. Uma preparação da ação, a execução da ação e talvez a avaliação da ação. Nesse caso, se aquela primeira etapa, que é a preparação da ação, não é uma instrumentalização teórica para desenvolver a futura ação, mas faz parte do pensamento, da avaliação das possibilidades, dos critérios que vão ser empregados para desenvolvimento da ação, ela já constitui o desenvolvimento da própria. É uma prévia, mas que prevê... É o tipo de coisa que tem que ler o projeto para saber se é ou não, mas não é um pensamento errado. Não é porque a prática não esteja sendo desenvolvida que o exercício da extensão não esteja sendo feito. Era isso que tu querias dizer, professora? Isso, Francisca, muito obrigada pelo esclarecimento, exatamente isso. Se eu posso contabilizar essa dentro da ação mesmo, né? Não a parte teórica da disciplina, mas pensar a ação com os alunos, se eu posso contar isso como extensão, exatamente. Eu acho, Ana, que porque se nós formos pensar, em muitos projetos, nós não o vemos sendo realizado diretamente na ação. Eu não vou para a comunidade e executo o projeto, mas talvez eu traga aquele grupo com quem eu vou trabalhar e elaboro a ação seguinte com esse grupo. E essa parte ela já é uma prática extensionista. Ela prevê a interação, ela prevê o diálogo. Eu acho que a ideia é olhar o projeto. Claro, com certeza. Desculpa, professora, acho que eu não tinha compreendido muito bem, então, a questão. E, realmente, como falei, né, a previsão dentro do projeto de como essa ação é feita, como vai ser elaborada, isso tudo consta em projetos. Então, eu acho que o caso realmente é olhar o projeto em si, né, e claro que a partir do momento em que que o aluno está em contato com a realidade dessa comunidade e do que precisa ser feito para intervir, ele já está vivenciando a extensão em si. O Lincoln está escrito, mas eu gostaria de pedir de novo o auxílio da professora Francisca para responder à questão da professora Sandra. Ela nos coloca o seguinte: qual o último prazo para a implementação da carga horária em EXT? Sandra, tu falas do prazo para apresentar a proposta?
Tu estás dizendo do prazo para apresentar uma proposta, que eu não entendi bem a pergunta. Não sei, Ana, eu fiquei na dúvida, confesso que eu fiquei na dúvida se seria para apresentar o PPC com a integralização ou se é para efetivamente entrar em exercício com a carga horária, com integralização da extensão nos currículos. Acho que ela está digitando ali. Prazo para entrar em exercício. Seria o prazo para entrar em exercício. Então, na realidade, pela resolução, né, pela nossa resolução, os cursos têm até agosto para apresentar o PPC na SEC. Né? Para apresentar a proposta, né? Não é entrada em não é entrada efetiva em exercício. Então, até agosto deste ano. Quero saber a identidade da maratona dela. Eu acho que eu já vou antecipar aqui alguma coisa, porque eu vou entender, Sandra, que tu estás fazendo uma sugestão. Não sei se eu posso ou não. Foi ventilado que talvez o Fabrício está dizendo que o prazo... Então tá, eu acho que o ventinho está correto. Vamos partir por aí. Nós vamos entrar com um pedido no COSEP, porque vejam bem, nós como comissão encaminhamos com base em alguns entendimentos um pedido de ampliação do prazo da resolução que foi apresentada em 2018, que é a 42, está correto o número, né, Ana? Às vezes eu confiro, é 42. Então nós vamos explicar que tantos projetos já aprovaram, tantos estão entrando, outros tantos estão discutindo uma radiografia da situação atual, não bem uma radiografia, menos do que isso, né? Um levantamento da situação atual e vamos solicitar mais um prazo. Eu já vou antecipar para vocês uma outra coisa. Existe uma movimentação do Fórum dos Pró-Reitores, inclusive amanhã, Ana, e comissão. Eu não estarei presente porque eu estarei nessa reunião que o Decanato de Brasília da UNB chamou. E é uma reunião na qual também vai ser discutida essa questão. Nós temos que cumprir com a resolução 7/2018 do CNE. Essa resolução prevê 2021 como prazo para cumprimento da curricularização em todos os cursos de todo o ensino superior. Se todo o ensino superior ou não vai cumprir, eu não sei, mas as federais estão correndo atrás, os IFES e as universidades federais estão correndo, estão todas muito preocupadas com esse prazo, e nós também, mas nós entendemos que dentro da previsão que já tinha sido feita, nós ainda podemos contar com mais 6 meses. Então, é esse o pedido que nós faremos ao COSEP, para que se estenda o prazo da resolução 42/2018 até dezembro de 2020, que seria agora até dezembro de 2020. E ainda temos um fôlego para aprovação de todos esses PPCs em 2021, cumprindo a resolução do CNE, que a notícia que nós temos agora é que não há nenhuma manifestação favorável à prorrogação. Nós podemos prorrogar os nossos prazos internos dentro do prazo imposto pelo CNE, que é 2021, estamos entendendo que é dezembro de 2021, estamos entendendo favoráveis a nós, 31 de dezembro de 2021. Então, vamos pedir esse prazo, mas sempre sugerindo que os cursos não fiquem muito descansados, porque, como vocês estão vendo, a discussão é muito particular das possibilidades, e alguns cursos ainda não veem essa possibilidade, tá? Eu acho que é uma boa notícia, né? Eu acho que para terminar a reunião é uma boa notícia, né, Ana? Só tenho que te dizer uma coisa.
Isso eu tenho que dizer para vocês, porque eu estava lá quando isso aconteceu. Como presidente da comissão e também membro do COSEP, eu levo a proposta, circunstancializo, defendo, e isso cai numa discussão em que, conforme os representantes de área, os demais membros do COSEP, pode ser aceita integralmente, pode não ser. Na resolução 42 de 2018, a nossa proposta não era julho de 2020, era dezembro. E nós perdemos. Ficou em julho. É só isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Mas acho que teríamos agora argumentos suficientes para... apelaremos para todos, né? Usaremos todos os argumentos para que seja contemplado 31 de dezembro de 2020. Tá bem, gente? Então, Sandra, é uma maratona, mas pode ser que não seja assim. Ok, então, não sei se vocês gostariam de fazer mais algumas perguntas. Estamos chegando no nosso horário teto para nossa reunião, né, que é ao meio-dia. Tivemos 2 horas de diálogo, de interação. Bom, o Lincoln pediu a palavra, então, Lincoln, fica à vontade. E ligue seu microfone, por favor, e a sua câmera. Ligando aqui. A imagem apareceu? Tá. Não, o que eu gostaria de falar, que eu acredito que é importante ressaltar, que muitas vezes, quando os cursos começam a falar em atividades complementares, como em extensão, uma preocupação fica, que eu acho que é importante ressaltar, é que a ideia tutelada na meta 12, através da estratégia 12.7, é de elevar a taxa bruta de matrícula. E isso vai acontecer principalmente quando o curso aparecer para a comunidade. Então, qual é o interesse principal disso? É que o curso, com seu staff, professores, técnicos e alunos, saiam de dentro da universidade e vão interagir junto com a comunidade, que é esse processo de ação. Então, o que acontece? Eu digo isso porque, em alguns momentos, a atividade complementar, ela é um número que o aluno tem que sair atrás, que o aluno tem que correr atrás da atividade complementar para conseguir preencher uma carga horária que é determinada por curso dentro do projeto pedagógico. Tá? Isso é possível como cadastro de ACE em atividade complementar? Sim. Só que a gente não pode deixar nunca, não pode esquecer nunca que a ideia tutelada da meta é essa, é que o curso saia com seu staff para fazer curriculação da extensão. Então, a oferta do curso, dessas atividades complementares, desse ACE, desse EXT, é muito importante. Porque senão, daqui a um pouco, o curso vai estar terceirizando a sua curricularização de extensão para outro curso. Então, isso eu acho que a gente não pode perder de vista. É isso que eu gostaria de terminar fazendo como comentário. Perfeito, Lincoln, muito obrigada. Então, pessoal, se não tem mais nenhuma pergunta, ninguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Professor colocam, estão agradecendo. Vou guardar mais uns minutinhos, tem algumas pessoas digitando, vamos ver se vem uma última pergunta. Acho que a colocação da Francisca foi uma ótima colocação para encerrarmos essa dia, né, esses momentos de diálogo, de interação que tivemos agora por essas 2 horas, certo? Obrigada, Zayana, obrigada, professora Sandra. Agradeço a todos, então, a participação, né, a interação, a fala de cada um, relatando o momento que está o seu curso, tá? Acho que não teremos mais nenhuma pergunta. A Rogéria colocou ali no bate-papo o e-mail do NFRA e o da CIP, caso alguém tenha interesse e queira entrar
em contato conosco para tirar as dúvidas. A Lisandra colocou que as dúvidas virão quando iniciarmos a discussão interna, isso certamente, né? Quando começamos a trabalhar do processo é que começam a surgir as questões que, né, vão levantar maiores dúvidas e questionamentos sobre como vamos fazer. Mas, com certeza, todos vocês têm a melhor propriedade para falar do assunto, né? Como eu coloquei ontem na nossa live, todos nós que compomos a comissão temos uma formação, né? Mas certamente não vamos conseguir, com as nossas formações, abarcar todas as 96 cursos que nós temos. Então, vocês que têm a propriedade de trabalhar e dizer qual a melhor forma de evidenciar a extensão dentro do currículo de vocês, certo? O professor Damião botou que agradece os esclarecimentos, quando vocês explicam, ficam bem mais fácil. Obrigada, professor. A Afra colocou que não existe receita, precisamos olhar o nosso PP, né? Mas é possível, com certeza. Uma das riquezas da extensão é justamente essa especificidade, nessa riqueza de especificidades que ela tem, que ela trabalha. Então, cada um de vocês vai ter, né, as suas belezas, os seus enfrentamentos, mas certamente vamos todos conseguir cumprir essa missão, ok? Eu vou pedir, então, que a professora Francisca nos dê uma última palavra, uma despedida, para encerrarmos a nossa reunião de hoje. E deixo, então, o meu agradecimento, sincero agradecimento pela participação de todos vocês. Bom, vamos pedir que os demais colegas da comissão também abram as câmeras. Pelo menos fazemos esse ritual, né, de abertura e encerramento. Os rituais são sempre importantes, são sempre... Queremos agradecer a presença de cada um e cada uma de vocês. Eu gostaria de fazer aqui uma observação que eu acho que tanto o Lincoln quanto a Rogéria, sobretudo, e a Ana, que convivem muito com os PPCs, que há propostas aqui que estão aparecendo que nos colocam numa situação muito interessante. Eu acho que muitos de vocês serão procurados por outras instituições, por colegas de outras instituições. E eu acho que isso se deve... Nós temos evidências disso, eu poderia dizer isso para vocês, acabei de dizer uma chamada muito rápida para um capítulo de um livro, a presença de vocês na nossa revista Expressa Extensão, o que nós estamos vendo ano a ano no Congresso de Extensão e Cultura da nossa universidade, isso que nós não sabemos o que vocês apresentam para fora. Nós não temos como colher isso, mas o que nós observamos é que essa universidade, e isso não tem nada a ver com a administração, isso tem a ver sim com as unidades, ela tem uma extensão muito qualificada, não é por nada, não é pelo dinheiro que a UFPEL traz para a cidade, que a cidade reconhece tanto a UFPEL, é porque a UFPEL está dentro da cidade, ela atua com vários grupos, de diferentes formas, nós temos escutado isso. Então, nós não temos medo de dizer que soluções muito criativas, muito apropriadas e muito fundamentadas vão surgir aqui nessa universidade para essa experiência única. Nem sei se tem algum outro país com uma proposta como essa. Olha, gente da comissão, fica aí uma missão para nós descobrirmos isso. Se há em outro país uma proposta como essa, que ao fim e ao cabo nos levará a uma mudança profunda de formação, ela esteja sendo feita como está sendo feita aqui na UFPEL, com tanta criatividade, com tanta propriedade. Vocês farão propostas que serão exemplo para outras tantas instituições.
Bom, nós já vimos isso, na live de ontem tinham 2 instituições externas, no outro momento o próprio IFE, a Mayra já esteve em Santa Maria apresentando isso, a Ana, eu e outros em outros lugares. Eu acho que isso vai ser muito bonito. E vai continuar, gente, não termina em 2020, em 2021, os frutos disso virão depois. Parabéns a cada um e a cada uma de vocês. Muito obrigada pela presença. Queridos amigos da comissão, vamos almoçar, está na hora, né? Como eu sempre encerro, hoje todos nós fazemos os nossos almoços. Então, vamos lá que 2 horas recomeçam. Um abraço a todos.